sociedade muda com o tempo, mas nem sempre a legislação é capaz de acompanhar na mesma rapidez. Algumas leis ainda são do século passado, são responsáveis, por exemplo, pelo pagamento de benefícios previdenciários, as chamadas pensões por morte. Para falar sobre esse assunto, eu recebo aqui no estúdio a especialista em direito tributário, Ana Flávia Sandoval, e o economista Marcelo Caetano. O doutor Marcelo permitiu começar com as senhoras? Doutora Ana Flávia, existem formas diferentes de se tratar a pensão por morte, dependendo do regime previdenciário, não é? Sim, existe Sim. o regime geral de previdência social, que é regulamentado pela Lei 8.213 de 91, e no âmbito de cada estado, município e Distrito Federal, existem os regimes próprios de previdência social de seus servidores públicos e militares. Cada ordenamento jurídico previdenciário no âmbito de cada ente da federação, existe um regramento próprio para o pagamento das pensões por morte. Mas, basicamente, a finalidade de todo esse regramento é contemplar os dependentes econômicos ou pessoas próximas, os familiares próximos do ex-servidor ou do participante desse plano, como uma forma de garantir uma segurança no caso do evento morte. Mas não existem alguns exageros, eu não sei se a palavra seria exatamente essa, quando você vê, por exemplo, casos de senhoras que são filhas de militares, vou citar um dos exemplos, e que, não casando, ficam assistidas durante toda uma vida. Isso é algo que a gente poderia pensar realmente algumas décadas atrás. Hoje eu acho que não caberia mais, né, doutor Marcelo? Ou isso também já foi revisto e consertado? Infelizmente, na minha concepção, ainda não foi revisto, muita coisa já foi feita, mas ainda temos que fazer muito mais coisas ainda. Quando a gente compara o Brasil com o resto do mundo, aí dá para ver algumas discrepâncias muito fortes nessa parte de pensão por morte, o que faz com que a despesa do Brasil com benefício de pensão por morte fique na faixa de 3% do PIB. Eu estou incluindo tudo, INSS, funcionário público. Enquanto se você compara com o resto do mundo, mesmo para países que são bem mais envelhecidos, e aí naturalmente por serem mais envelhecidos deveriam ter um gasto maior, é 1% do PIB. Então, quer dizer, nossa conta ainda vai aumentar. Ainda vai aumentar, porque a gente ainda é um país jovem, só que passa por um envelhecimento populacional muito acelerado. Então, esses 3% vão virar 5%, 6% em algum momento, né? Então, quer dizer, mesmo para países mais velhos e mais ricos, é 1% do PIB, enquanto aqui são 3%. Bem, por que aparece isso, né? Regras que geram esse tipo de gasto mais elevado. Duas coisas, regras em relação à concessão do benefício e regras em relação ao valor do benefício. Em relação à concessão do benefício, o que ocorre? Por exemplo, no INSS em particular, não existe carência para concessão. Então, se você, por exemplo, vê que você tem uma esposa, que aí tanto faz se é esposo ou esposa, não tem diferença em relação a isso, que de repente está ali na beira do falecimento e nunca contribuiu para a Previdência, você pode fazer uma contribuição para essa pessoa, no teto, ela falece e aí recebe benefício para a vida inteira, o viúvo ou a viúva. Outra questão também, ainda relacionada a isso, não existe um limite etário para isso. Então, de repente, alguém fica viúvo ou viúva muito jovem, claro que deveria receber alguma coisa, mas recebe essa pensão para a vida inteira. Então, você pode ter viúvas de 30 anos, 40 anos, recebendo pensões vitalícias. No resto do mundo, não costuma ser assim. Às vezes, o que acontece? Tem uma pensão temporária para essas viúvas ou viúvos mais jovens e só é vitalícia se ficou viúvo com 60 anos ou mais. O que faz com que esses gastos sejam muito elevados e que também é uma regra que não era assim no Brasil até os anos 90, que passou a ser, é que a pensão por morte, sempre o benefício, quando eu estou falando do INSS em particular, é igual à aposentadoria da pessoa que faleceu ou à aposentadoria que ela teria direito na data do falecimento, sem redução alguma. Quer dizer, se você for pegar mais antigamente, as regras variaram também, mas, por exemplo, eram coisas do estilo para estados, existiam coisas assim. 70% faleceu, não faz muito sentido a pessoa continuar recebendo valor integral, até porque como é uma pessoa a menos, é gasto menor com comida, com habitação, com limpeza, né? Então recebe 70%. Pode até chegar aos 100%, sempre quando você inclui filhos, né, mais dependentes. E aqui é sempre a integralidade. É um pouco diferente no servidor público, né, porque tem a integralidade até o teto do INSS e a partir de lá repõe 70%. Mas, enfim, tem esse conjunto de regras, quando você compara com os outros países, o Brasil realmente é um ponto que a gente, como economista, chama de um ponto fora da curva.
De uma forma geral, já vem estabelecido quais são as pessoas que podem receber pensão por morte. Filho, esposa, ou a pessoa pode incluir quem ele gostaria que recebesse a pensão por morte. Existem regimes que prevêem a possibilidade do participante incluir beneficiários, como no caso do regime de previdência privada, que sejam livremente escolhidos por ele, só que nos regimes de previdência público, o servidor ou o participante do plano, ele pode instituir pessoas que sejam maiores de 60 anos ou portadoras de deficiência que o tornem incapaz para o trabalho, desde que essa pessoa seja dependente econômica do servidor ou do participante do regime geral. Tá, a gente estava falando do regime dos militares, eu estava citando no início, se não me engano, eles participavam com 1,5% do valor do salário, não é? E isso permitia que suas filhas, enquanto não casassem, ficassem recebendo. Esse valor de 1,5% seria suficiente para cobrir essas pensões? Olha só, a pensão do militar das Forças Armadas, é vitalícia para as filhas, independente do estado civil delas, tá? O que acontece? Os militares que ingressaram até 2001, eles puderam optar por contribuir por uma alíquota adicional de 1,5% sobre os 7 que já contribuíam e manter a pensão vitalícia para as filhas. Os que ingressaram a partir dali, não. Contribuíam com os 7 ou 7,5%, não me recordo exatamente o valor, mas é por aí, e geram pensão para as filhas até os 21 anos de idade. Bem, veja só, se você considerar alguém que... É muito difícil você imaginar que 1,5%, de você pagar 1,5% do seu salário, seja suficiente para pagar uma pensão de 40, 50 anos, tá certo? Então, quer dizer, a conta fica difícil de fechar, né? Quer dizer, imagina, eu pago 1,5%, então cada ano vai dar está dando a conta aí, uns 18% do salário. Então, você contribui por 18% em 40 anos, vai pagar o mesmo benefício em 40, 50, é um pouco difícil essa conta de fechar, né? Sim, a minha visão sobre a Previdência Social é que é um direito social e o direito social não deixa de ser um custo para toda a sociedade. Quer dizer, não é realmente para ficar no 0 a 0. Exatamente. Existe o custo. Exatamente. E, além disso, a contribuição para essa Previdência, ela não advém só dos servidores em atividade, só dos servidores ativos. A União, os estados, o Distrito Federal e os municípios também devem fazer um repasse para os cofres da Seguridade Social. E também existem contribuições para a Seguridade Social, incidentes sobre a folha de salários, a receita ou faturamento de empresas e empregadores, os empregados, trabalhadores e os demais segurados da Previdência Social também. Incide também a contribuição para a Seguridade Social sobre a receita de concurso de prognósticos, que são as loterias, casas lotéricas e esse tipo de coisa, e também incide sobre a importação de bens e serviços do exterior. Então, não são só os servidores ou os trabalhadores em atividade que estão contribuindo para a Seguridade ou para a Previdência Social. E no Brasil, existe assim um senso comum de que o regime de previdência no Brasil é deficitário ou é ruim, falta dinheiro, faltam recursos e etc. Mas o orçamento da Seguridade Social, ele não é deficitário. A Seguridade Social, ela tem um orçamento com saldo positivo e é desse orçamento que é feito os repasses para cobrir o déficit do regime geral de previdência social. No caso dos regimes próprios dos servidores públicos, não. Existe um déficit previdenciário nesses casos que é coberto com recursos do Tesouro Nacional. Do meu ponto de vista, a pensão por morte faz parte de um elenco mínimo, do mínimo para a Previdência. Quer dizer, tem a aposentadoria, a pensão por morte e a aposentadoria por invalidez, né? Agora, o que acontece? Isso não justifica o fato de você acabar concedendo várias pensões sem muitos limites. Então, você estava comentando, por exemplo, as pensões por morte, né, das filhas por militares. Pode-se acumular a pensão do pai com a aposentadoria dela, com a pensão do marido dela, percebe? Então, você encontra pessoas aí que acabam recebendo, de repente, 20 mil reais de pensão por morte, entendeu? Então, quer dizer, existem situações que são, de fato, fora da realidade e isso daí deve ser contornado. Claro que, politicamente, nunca é fácil, porque para ajustar as contas, você vai ter ou que aumentar a contribuição, quer dizer, para aumentar a tributação, que ninguém quer, ou reduzir despesas, que também, com pagamento de benefícios, também ninguém quer.
Então, politicamente é uma coisa, de fato, bem difícil de você tocar. Mas, enfim, existem essas distorções, pode-se focar inicialmente nessas distorções. Sim. As fraudes são muito comuns? Pode ser um ponto interessante para dar uma reequilibrada nessa balança? Sim, existem muitas pessoas que fraudam. É comum a gente encontrar nos noticiários até formação de quadrilhas, né, para fraudar a Previdência Social, omitindo informações ou inserindo dados falsos no sistema da Previdência Social para a pessoa usufruir de um benefício que, na verdade, não lhe é atribuído, né? Na verdade, que não lhe é atribuído nos termos da legislação previdenciária. Uhum. Só que para esse tipo de conduta existe tipificação no Código Penal de crimes com penas de reclusão e multa, e até a pessoa pode ficar condenada a restituir também à autarquia previdenciária pelas contribuições recebidas indevidamente. Inclusive, os advogados que atuarem em causas que não tenham embasamento fáticos reais, também podem ser condenados por litigância de má-fé nos termos do Estatuto da OAB. Além dessas fraudes por quadrilhas, parece que é uma situação muito comum as individuais, né? As pessoas que deixam de informar, que não merecem mais, que não têm mais o direito a receber a pensão. Vamos fazer o seguinte, nós vamos para um rápido intervalo. No próximo bloco a gente volta tratando justamente desse assunto. Voltamos em instantes. O Fórum está de volta. Hoje estamos conversando sobre pensão por morte. Nós estávamos falando aqui dessas fraudes, que são situações que de vez em quando a gente se depara, de quadrilhas, mas às vezes a gente também ouve falar de pessoas, e com alguma frequência, de pessoas que deixam de informar que não têm mais o direito de receber a pensão. Eu gostaria até de saber dos senhores que tipo de fiscalização existe sobre essa situação, para evitar essa situação, e qual a penalidade para a pessoa que comete esse tipo de fraude. Mas eu acho que nós temos um VT aqui que trata sobre esse assunto. Vamos acompanhar primeiro. A pensionista do Departamento de Estradas e Rodagens faleceu em março de 2007, mas por quase um ano o órgão continuou pagando R$ 4.300 por mês. A irregularidade só foi descoberta após o cruzamento de dados enviados pelos cartórios. A neta, que era quem cuidava da idosa, não comunicou a morte da avó. A ação foi julgada pela segunda turma civil do Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Os desembargadores confirmaram a sentença de primeira instância ao analisar o recebimento da pensão por parte da curadora, a responsável por alguém incapaz. Durante a ação, a ré alegou que recebeu pensão de boa-fé e que o benefício tem natureza alimentar. Apesar dos argumentos, ela foi condenada a devolver de forma corrigida todo o dinheiro recebido após o falecimento da avó, cerca de R$ 55 mil. Ao lançar esses fatos, vimos que havia uma fraude ali. Não havia a boa-fé e nenhuma coisa entre a boa-fé e a má-fé. Caracterizamos a má-fé bem característica no recebimento desses valores. Este professor explica que a neta deveria informar o DER a morte da pensionista. A lei das pensões só prevê o pagamento do benefício a dependentes econômicos, cônjuges e filhos. Vandré Amorim disse ainda que a boa-fé não foi comprovada. Caberia essa curadora fazer a comunicação, primeiro por um dever já moral, porque o dinheiro não pertencia a ela, e segundo porque a própria legislação exige essa comunicação imediata para que haja esse controle maior da administração. Bom, gostaria de fazer duas perguntas para os senhores. Devolver o dinheiro de forma corrigida é algo usual ou foi uma exceção? E se isso seria o suficiente? Os tribunais, eles têm observado muito a boa ou má fé do pensionista no recebimento da pensão e a dependência econômica desse beneficiário em relação ao benefício. Então, no caso, se for constatada a má fé do pensionista, normalmente os tribunais têm condenado a restituição dos valores recebidos indevidamente. Uhum. No entanto, se é verificado, averiguado que o pensionista realmente recebeu esses benefícios durante todo esse período de boa-fé e que realmente depende economicamente desse benefício para a sua sobrevivência, os tribunais não têm condenado a pessoa a restituir os cofres da Previdência, tendo em vista o caráter alimentar do benefício também. Entendo. Mas isso
meio que incentiva, não é? Agora, tem uma forma mais preventiva de corrigir isso, em vez Sim. de tentar catar depois a pessoa para ver o problema, que é o Sim. quê? Na reportagem chegou a se colocar que o Distrito Federal, eu acho que, salvo engano, o Distrito Federal, verificou isso por meio de um sistema. Esse sistema se chama SISOB. É um sistema de óbitos em que os cartórios informam a DataPrev. Certo. Então, esse problema no INSS, apesar de poder acontecer, é um pouco mais raro, porque o SISOB é da DataPrev, então já está tudo vinculado dentro do Ministério da Previdência Social. O que ocorre? Às vezes, alguns estados, alguns municípios não estão devidamente conveniados ou integrados a esse sistema. Então, essas fraudes elas são mais comuns em estados e municípios, né? Porque alguns deles não têm essa integração com o SISOB, desculpa. Quem faz o quê? Solicita um recadastramento a cada 12 meses? É pior. A melhor coisa, claro, o recadastramento até que deve ser feito, mas o principal é que a cada mês a DataPrev encaminha essa folha de novos óbitos e ele faz o cruzamento via CPF, com a folha de pagamentos que ele tem lá dos pensionistas. Então, esse é um problema que, com a tecnologia de hoje, é muito, não diria assim, que vai ser completamente resolvido, mas dá para ser muito bem minimizado. Entendo. Agora, também não pode ser feito, a gente também ouve falar de pessoas que não fazem o recadastramento, não ficam sabendo, que aí é cortado, né? Sim. A pensão, e aí inverte a situação, né? A pessoa tem que provar que ainda é merecedora disso, que aí seria uma forma maldosa e arbitrária, né, de se suspender uma pensão. É uma forma que as autarquias têm feito para manter atualizados os seus dados cadastrais, mas que, de uma certa forma, é arbitrário, né? E infringe um direito do beneficiário, né? Que, por algum motivo, não tenha tido a possibilidade ou não tenha tido a informação de ser obrigado a ir lá e manter e recadastrar ou atualizar os seus dados cadastrais. Mas é uma forma que as autarquias têm encontrado de tentar fazer esse monitoramento, né? Agora, existem umas atualizações, umas modificações dessas leis anteriores. Como é que fica a situação de quem hoje ainda é um beneficiário dessas leis que parecem hoje não serem mais cabíveis? Eles permanecem com ela até a morte, não é? Sim, existe uma súmula do Superior Tribunal de Justiça, que é a súmula 380, que entende que a lei aplicável, a lei previdenciária aplicável ao caso concreto é a lei vigente na data do óbito do ex-servidor. Então, existem muitos beneficiários hoje que recebem benefícios previstos por leis que foram elaboradas na década de 60 ou na década de 70. Sim. A lei pode ser revista, o benefício não. A primeira lei foi elaborada em 1970 e essa primeira legislação contemplou o direito das filhas solteiras e dos filhos receberem o benefício previdenciário até 25 anos de idade se estivesse na faculdade. Exatamente, se matriculados em curso de nível superior. Em 2007, essa lei foi alterada e excluiu o direito, não abrangeu mais o direito das filhas solteiras e dos universitários até os 25 anos de idade. No entanto, existem filhas solteiras e estudantes universitários que adquiriram esse direito quando em vigor ainda essa primeira legislação. Posteriormente, em 98, foi publicada uma lei, que é a Lei 9717, que dispôs sobre os regimes próprios de previdência social dos servidores, e ela vedou todos os regimes próprios da União, dos estados, do Distrito Federal e do município a concessão de benefícios distintos dos benefícios previstos no regime geral de previdência social, Sim. que não contempla as filhas solteiras e que também não contempla os estudantes universitários até 25 anos de idade. Sob essa fundamentação, as autarquias previdenciárias vêm cancelando milhares de benefícios e de forma arbitrária. Muitas vezes, eles enviam um ofício para a residência do pensionista e, no dia seguinte, cancelam o benefício. Ou então, algumas outras vezes, eles ingressam pela via judicial para cancelar o benefício.
Na maioria das vezes, quando esse cancelamento é feito pela via judicial, já ocorreu a decadência do direito da Fazenda rever esse ato, porque existe uma lei federal, que é a Lei 9784 de 91, que regulamenta o processo administrativo no âmbito da União Federal, que prevê um prazo de 5 anos para a administração pública rever seus atos. Passados esses 5 anos, o ato está convalidado. A administração não pode mais rever esse ato em respeito à segurança jurídica, ao ato jurídico perfeito e ao direito adquirido. E as autarquias previdenciárias, mesmo decorridos esses 5 anos ou os 10 anos, no caso do Estado de São Paulo, vêm cancelando essas pensões por morte pela via judicial ou seja pela via administrativa também. No caso dos cancelamentos pela via administrativa, o que ocorreu foi que o servidor, quando da morte do ex-servidor, ele era contemplado pela legislação e deixou de ser contemplado posteriormente. Então, nos dias atuais, esse beneficiário não é mais contemplado pela lei. No entanto, ele tem o direito adquirido a continuar recebendo esse benefício. Essas mudanças na legislação, elas mostram um efeito a médio e longo prazo, né? Você modifica, mas devido aos direitos adquiridos, a coisa vai começar a se modificar com 40, 50, 60 anos, né? Com certeza, né? Porque o que acontece, você não faz sentido alterar uma lei e aí você já teve o benefício e agora eu vou mudar o seu benefício, já foi concedido em função da nova lei. O que faz sentido é o seguinte, não deve ter uma questão de uma expectativa do direito, mas o direito que já foi concedido morreu lá, né? Agora, o que acontece, isso é interessante, porque quando você pega, por exemplo, a reforma da pensão por morte que ocorreu com os servidores civis em 2003, ela alterou para aqueles falecimentos que ocorreram a partir de 2003. Uhum. Não ingresso, né? Não quem já recebia o benefício, mas quem faleceu e aí gerava um benefício, a partir dali mudou a ideia da fórmula de cálculo do benefício. Agora, quando se fez para o militar em 2001, se fez não com base na data do óbito, mas na data de ingresso da pessoa, do militar. Então, veja, mesmo para o servidor civil, que considera a data do óbito, você começa a ter os efeitos financeiros a partir de 2003, mas todo o estoque já está lá. Então, é uma coisa de muito longo prazo. E quando você faz uma reforma do estilo do militar, que aí só vale para as pessoas que ingressaram depois daquela data, que, portanto, você pega o militar ingressando aí na faixa de 20 anos, mais ou menos, vai falecer lá com uns 80, então vai levar uns 60, 50 anos até o falecimento. Então, nesse caso em particular, você tem efeitos financeiros de muitíssimo longo prazo. Então, na elaboração da reforma, deve-se levar isso em consideração. Eu estava vendo que as pensões do funcionalismo público, se não me engano, hoje ficam na ordem de 4 bilhões de reais. Isso para a União é um número muito alto? Olha só, a despesa dos benefícios previdenciários como um todo, dependente se é da União, do Estado, do município ou do INSS, dá na faixa de 3% do PIB. Quando você pega União, Estados, aí fica na faixa de 1,5%. Quer dizer, é bastante coisa, né? Se você for considerar o seguinte, quando pega a despesa não só com pensão, mas com toda a previdência, dá 12% do PIB. A gente já arrecada, que já tem uma arrecadação muito alta, tributária como um todo, não só previdenciária, de 33%, 36% do PIB. Quer dizer, isso para países de renda média, como é o nosso caso, é muito alto. Isso é uma arrecadação do nível de país de renda elevada, né? Então, já tem uma tributação muito alta, o próprio governo já reconhece isso. Você vê que há várias medidas de desoneração tributária por parte do governo federal, em parte reconhecimento das altas cargas tributárias. Então, a gente arrecada muito e gasta 1/3 de toda essa arrecadação com benefício previdenciário em um país que ainda é jovem. Então, quer dizer, isso daí vai crescer em função do próprio envelhecimento populacional, que é muito acelerado. Bom, eu gostaria de agradecer imensamente a presença dos senhores. Nós estamos chegando ao final do nosso fórum de hoje. Nós conversamos com a especialista em Direito Tributário, Ana Flávia Sandoval, também com o economista Marcelo Caetano. E você pode rever esse programa na página da TV Justiça. O endereço é www.tvjustiça.jus.br. E também pode e deve enviar sugestões para o programa. O e-mail fórum@stf.jus.br. Até a próxima semana com mais uma edição do Fórum para você. Até lá.